Bom dia a todos, nesta manhã de domingo, força total, Deus no comando. Só agradeço ao Criador dos céus e da terra por tudo. Que o nome dele seja louvado e glorificado eternamente nessa manhã e sempre, todos os dias na nossa vida, que o nome do Pai seja glorificado, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Buscar o Pai enquanto possa achar. Foca o nome dele. Porque Deus é tudo na nossa vida. Ele é nossa fortaleza, Ele é nossa rocha. O deitar do homem levantar de Deus. Agradecemos ao Criador do universo pelo pão de cada dia, por ar que respiramos, por nós estar de pé na sua presença. Nós somos pecadores. A Bíblia fala que Deus ouve as orações dos justos. Louvado seja Deus. Quando você dobra seu joelho, não importa onde seja, debaixo de um pé de uma árvore, ou no monte desse aí, você clama o nome de Deus, ou no seu quarto, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai ouvir as tuas orações vai subir suavemente. O anjo Gabriel, o mensageiro, leva as orações do justo diante do Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Então, busca o Pai, o Espírito de verdade. Louve a Deus de corpo e alma, de coração e espírito, nesta manhã de domingo, como sempre, eternamente. Porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Chama, força total, Deus no comando. Voltando aqui nativa. Na semana passada não pedalei, no sentido de não ir. Louvado seja Deus. Então fui para outro destino, mas não de bike, né? Louvado seja Deus. E passeando de pedal, chamei para pedalar hoje. Nós conversamos ontem, ele disse que não ia, que estava chovendo e tal. Eu disse, depois, força total, Deus não comanda, mas estou pedalando. E Deus preparou tudo aqui, ó. De manhã, às 5 e pouco da manhã, botei o celular para despertar, 4h30 da manhã. Louvado seja Deus, quando foi umas 5 horas já está rasteado. E estou aqui na BR. Chama, força total. Botei um GPS aqui, ó, na bike. Ele é completo, marca tudo. Velocidade, tempo, distância. Marca cardíaca também, mas só que tem que comprar um aparelhinho que bota na pessoa, né, no corpo. Mas o aparelhinho que bota no corpo para medir a cadência não vou comprar não. Só foi pretendir comprar só o GPS mesmo. Para marcar o tempo, a distância, a velocidade. Aí baixei o aplicativo do GPS PX. Entrei no aplicativo, fiz tudo certinho. E aqui já está marcando, com a glória de Deus. Agora minha bike está completa, graças a Deus. Só paz, amor e felicidade. Faça aquilo que você ama e que você gosta. Não importa que as pessoas venham criticar de você pelo esporte que você pratica. É importante que você ama a Deus do fundo do coração, de corpo e alma e espírito, em verdade, e adora o Pai todos os dias. É importante você viver para Deus. E quanto eu e você respirar na face da terra, louvado seja Deus, nós temos que praticar uma atividade física para o nosso corpo. Nós somos seres humanos. E para muitos que não têm conhecimento, louvado seja Deus, a Bíblia fala que o sol, ele é que nem um atleta, ele nasce de manhã e percorre toda a face da terra. E ninguém escapa do sol da justiça. Louvado seja Deus. Assim que nem um atleta acorda de manhã, está lá na Bíblia, para correr, é a mesma coisa é o sol quando ele nasce. Quando ele nasce, ele percorre o céu, a terra inteira. Nada escapa do seu calor. Louvado seja Deus. Então, tem muitos cristãos, louvado seja Deus, que não praticam esporte. E o que eu falei aqui está na Bíblia, pode ir. Se não grava o versículo, capítulo. Se eu não me engano, se não for memória, acho que é em Salmo. Dá essa mensagem que eu falei agora. Então, esporte é vida. Enquanto você respirar aqui na terra, Deus não impede de você praticar um esporte. Não é pecado não, entendeu? Louvado seja Deus. Você não pode andar postando o seu corpo na internet, entendeu? Por exemplo, se você é cristão, louvado seja Deus, se malha numa academia, você tem que vigiar com o seu pensamento, com seus desejos,
Ali se você está malhando, você está buscando, você está buscando ali, você está preparando o seu corpo físico, né, sua saúde. Você malhar, fazer sua atividade, mas não cobiçar, né? Porque na academia certamente tem muitas mulheres com short curto, né? Outros já mostrando os seios. Então você tem que vigiar. Se você quiser malhar para manter seu corpo em forma, né? Isso não é pecado não. Só que eu nem falei, ter vigilância, não desejar, não cobiçar, né? Ficar sempre espírito. Louvado seja Deus. Então, é você ficar vigilante. Louvado seja Deus. Eu passei ali agora, pessoal, aí perto do balneário, ali, como é o nome, meu Deus? Ali balneário não, com o nome é Cachoeira de Viva, já naquela ponte ali, é uma bicha preta jogada no acostamento, foi um acidente, né? A roda dianteira toda amassada, mas eu não vi ninguém não, só o transporte. Só peço a Deus que essa pessoa esteja bem, né? Em nome de Jesus, que Deus dê que ele esteja, seja no hospital, onde for, esteja bem. No momento ali eu passei e não vi ninguém não. Pois é, meus irmãos, então praticar uma atividade física é muito bom. É saúde. Nós estamos aqui para viver para Deus, não para viver para o homem, né? Se você for à igreja ouvir a palavra do Criador, você nunca vai olhar para os defeitos das pessoas, não. Você vai para fazer a vontade do Pai, Espírito e Verdade. Porque todos nós, seres humanos, aqui na Terra, louvado seja Deus, nós temos chamado de Deus, né? Então, cada um vai trabalhar na sua área. Seja na área da libertação, outro na área do milagre, da cura. Porque profeta não sou eu, não sou ninguém. Profeta é Jesus de Nazaré. A palavra é a profecia da Bíblia, louvado seja Deus. Então, nós nunca devemos botar título que nós somos um profeta. Nós nunca devemos ter um título de profeta, não. O profeta é Jesus. Quem revela o profundo e oculto é Jesus, não somos nós. Apenas, louvado seja Deus, nós somos um vaso nas mãos do olheiro. Louvado seja Deus. A honra e a glória, o louvor é para Deus. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, querem ser chamado de profeta. Não, o profeta é Cristo. Ele que conhece nosso íntimo, né? Nosso íntimo, a nossa casa, o nosso quarto, quando nós estamos a sós. Então, esse que é o profeta é Cristo. Que antes de eu e você pensar, ele já sabe o que eu estou pensando, já sabe o que você vai pensar antes de eu falar. Louvado seja Deus, o nosso Criador Deus, Jeová, Adonai, né? O leão da tribo de Judá, já sabe o que você está pensando e o que nós vai dizer, ele já sabe também. Então, fique firme na igreja. Você que não está firme aí, está afastado dos caminhos do Senhor. Muitas vezes se afastou por causa de uma crítica na igreja, ou por causa de uma fofoca, uma calúnia contra a sua vida, ou contra a sua vida ou contra a sua família. Não dê essas brechas para o inimigo, porque certamente na igreja tem um trigo e tem um joio, louvado seja Deus. O joio é aqueles que às vezes impedem das pessoas de estarem aí, entrar no reino do céu. E os bodes também, eu digo mesmo, os bodes é aqueles desobedientes, que não obedecem os mandamentos da lei de Cristo, e o joio. Então eles querem, se for possível, tirar as pessoas do caminho da salvação. Então você está na igreja, não para olhar para os defeitos dos outros, nem falar nem de B nem de C, mas você ir para ouvir a palavra, prestar atenção que o pregador está dizendo lá, e guardar a palavra no seu coração, louvado seja Deus, para você não pecar contra o Senhor dos Exércitos. Então viva para Cristo, não viva para as pessoas, porque hoje em dia você sabe que não agravando as igrejas jamais, tem muitos que às vezes ficam a falar de B para falar de C, e nós estamos na igreja para justificar a nossa presença diante de Deus e glorificar o nome do Pai, Espírito e Verdade, sem nenhum pensamento negativo, e nós não podemos ser contra nosso irmão jamais, porque a Bíblia fala que isso aí é satânico, né? Se eu ficar contra meu irmão, falando mal do meu irmão, da minha irmã, louvado seja Deus,
Isso aí é contra a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós temos que orar um pelos outros, né? Louvado seja Deus. Não que a gente venha perseguir nossos irmãos. Então, nem todos têm essa sabedoria, né? Louvado seja Deus. Porque a sabedoria vem de Deus. O homem mais rico dos céus e da terra, louvado seja Deus, é Deus que tem a sabedoria. Nunca se levante contra os seus irmãos. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes você pode falar algo contra ele, mas muitas vezes ele não é aquilo que você pensa. Louvado seja Deus. Muitas vezes você está sendo enganado pelo inimigo da nossa alma. Porque o inimigo da nossa alma, ele bota pensamentos no nosso coração e na nossa mente, louvado seja Deus, para nós julgar as pessoas pela aparência. Achar que aquela pessoa, pelo caráter, é aquilo que ela acha, mas não é. Que nem o próprio Deus falou. Deus não julga o homem, que nem Deus não julga ao ser humano aqui da terra, que nem o homem julga. O homem muitas vezes só julga, apedreja, né, condena, mas Deus não. Deus reconhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento. Então, primeiramente, para a gente julgar alguém, louvado seja Deus, a gente tem que observar primeiro, analisar e ver realmente se aquela pessoa, louvado seja Deus, é aquilo mesmo que a pessoa está pensando. Porque assim, meus irmãos, tem pessoas que vai chegar, por exemplo, para mim vai dizer que você não presta, que você é isso, aquilo, outro, mas tem pessoas que já lhe conhecem, não, aquele cara ali, eu conheço, é um cara trabalhador, honesto, direito, não é essa pessoa que você está pensando. E hoje o mundo, o homem, né, em geral, não agravando a todos, muitos julgam as pessoas pela aparência. Eu vou citar aqui uma palavra bíblica, né? A Bíblia fala quando o portador da luz, né, o inimigo de nossas almas, quando ele se rebelou contra o Criador lá no céu, a Bíblia fala que ele, um terço dos anjos, ele enganou, né? Ele botou contra o Criador. Porque no caso ele queria ter um livre-arbítrio, né? Uma liberdade. Porque o inimigo das nossas almas, o portador da luz, ele achava que ele, no caso ele não queria ser mandado, não queria cumprir as ordens de Deus no céu, né? Então ele começou a conspirar contra Deus. A coisa mais perigosa do ser humano na terra é a inveja. O inimigo da nossa alma, meus irmãos, ele teve inveja de Deus, porque os anjos se prostraram diante do Criador. Que a Bíblia fala que os anjos, ele tem, são duas asas, com duas cobre a face, né, que é o rosto, e com duas cobre os pés, deixando diante de Deus. Pra você ver a reverência que um anjo tem. Aí pega a visão de águia. Hoje você vê, né, algumas igrejas começam o culto, no último hino, louvado seja Deus, as pessoas estão se levantando do banco para ir embora, nem espera. Amados irmãos, a bênção de Deus, muitos perdem uma bênção de Deus, uma vitória na sua vida espiritual, ou que seja material, louvado seja Deus, porque ao último hino as pessoas se levantam do banco e vão embora. Então, você vê que os anjos do céu, louvado seja o nome do Senhor, quando chega diante do Criador em reverência, que Ele é o Rei dos Reis, e tem os olhos como chama de fogo, e da sua boca são espadas de fogo de 2 gumes, e seus pés como bronze, brilhante e reluzantes, né? E no seu peito tem um cinto de ouro. Então os anjos, quando chegam diante dele, se curvam. A reverência é tão grande que com 2 asas, o anjo ele cobre o seu rosto, a sua face, e com 2 asas cobre os pés. Ele se glorifica, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Então as igrejas hoje tem que pegar a visão de águia. O povo lê a Bíblia e não entende a palavra. O melhor de você estar é melhor 1000 anos você estar na presença de Deus do que você estar cá fora no mundo. Então, tenha paciência, espere tocar o último hino para você esperar que o pregador encerrou o culto, você levantar do seu banco e ir embora. Mas muitas vezes fica no desespero para ir para retornar ao seu lar provisório, para assistir televisão, outros ir para o celular, outros ir assistir jornal, louvado seja Deus, e outros até ficar no TikTok, né? Então, pega a visão de águia. É melhor você estar 1000 anos na presença de Deus do que estar aqui fora. Porque é bom você sentir o poder e a glória de Deus. A palavra de Deus enche nosso espírito, fortalece nossa alma, nosso corpo. As doenças, as enfermidades, elas caem por terra, batem em retirada. Para Deus libertar nós temos todos os dias buscar espírito de verdade, corpo e alma,
Louvado seja Deus. Se um dia você não sentir de ir, não tem problema não. Você continua sendo igreja. Deus não habita em templo feito pela mão do homem não. Deus habita em mim e você. Você que é igreja. Agora eu falo para você, louvado seja Deus, você não pode esfriar na fé e deixar de ir na igreja. Porque a gente tem que ter um líder espiritual. E o nosso líder espiritual é o anjo da igreja. O anjo da igreja quem é? É o que seja o ancião, o cooperador, ou o pastor, porque o homem recebeu o nome pastoral. Porque lá em Israel, louvado seja Deus, Abraão foi pastor de ovelha. Davi foi pastor de ovelha. O sogro de Moisés foi pastor de ovelha. Então, por isso que o homem recebeu esse nome de pastor. De pastor, não é por causa disso. Mas o único pastor, sacerdote verdadeiro, aleluia, que não tem nenhum pecado, é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e o Pai, Espírito da Verdade. Então, esse é nosso pastor. E Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, perdoar nosso pecado, e no terceiro dia ressuscitou. Jesus desceu à mansão dos mortos, pegou a chave da morte e a chave do inferno. E o nome do Pai foi glorificado no céu e na terra. Então, louvado seja Deus, sempre... e hoje está uma polêmica muito grande no mundo, as pessoas estão se desviando da igreja por causa dos pastores que cobram dízimo alto, cobram dízimos, ofertas, outros cobram além fora do limite, 10% do seu salário, isso não é correto. Eu tenho conhecimento da palavra, vocês. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, louvado seja Deus, a Bíblia fala que o templo do véu se rasgou de cima a baixo, louvado seja Deus, e ali a nova aliança, a aliança velha, o Velho Testamento, as leis antigas foi abolida. Só que assim, nós estamos vivendo hoje o presente, nós estamos vivendo hoje a nova era, nós estamos vivendo, louvado seja Deus, nova aliança que Jesus fez com nós. Ele aboliu a velha aliança, né? As práticas que tinha antes de uma pessoa pecava, oferecia um animal, sacrifício pelos seus pecados, oferecia ceares que não dá para dizer o nome não, oferecia incenso no altar, né? Na presença de Deus. Então, quando Jesus Cristo veio, ele aboliu tudo isso. Então, apresentamento, pessoas que pecavam, erravam, na lei de Moisés, que era a lei de Deus, que era permitido por Deus, quem pecasse, quem adulterasse ou prostituísse, era morto, era apedrejado, era a lei de Deus. Foi a lei que Deus passou para Moisés. Aí quando Jesus veio, pegaram aquela mulher em ato de adultério, que tinha traído seu próprio esposo, e aqueles homens, os fariseus, trouxeram aquela mulher diante da multidão, e Jesus estava ali, Jesus se curvou no chão, começou a riscar com seu dedo, louvado seja Deus. Aí ele disse, na lei de Moisés está escrito, aquele que pecar ou errar tem que ser morto apedrejado. Então, aqueles homens fariseus, eles achavam que o Messias não era o Cristo, o Filho de Deus. Então ele achava que Jesus ia cumprir ali o que ele estava falando. Que eles achavam que Jesus não era o Messias, o Filho de Deus. E Jesus veio para abolir todas as leis que Deus havia botado antes, com permissão de Deus, né? Então Cristo disse, aquele que não tiver pecado, tire a primeira pedra. Do maior ao menor, todos foram embora, só ficou a mulher e Jesus. E Jesus perguntou para a mulher, cadê os teus acusadores? Mestre, Senhor, que seja mestre, Senhor, já foram. Então Jesus vai, não peque mais. Então Jesus ali perdoou o pecado daquela mulher. E muitas vezes os irmãos não perdoam os outros dias de hoje, né? É um falando mal do outro, falando de bem, de ciclano. E assim, então, por causa de muitos, outros não vão para a igreja, mas isso aí é uma batalha espiritual contra o bem e o mal. Aqueles que não querem ver você bem na presença de Deus, buscando a face e a salvação, o inimigo usa pessoas dentro da igreja, louvado seja Deus, para botar aquela pessoa contra você, para entristecer com a palavra. O inimigo ele causa contendas, causa dúvida no coração das pessoas, as pessoas se afastar do amor de Deus e perder a salvação. Então, muitos hoje no mundo afora aí que não está mais congregando na igreja mais, por causa dos pastores que pedem carro, pedem moto, pedem terreno, pedem 10% do seu salário,
que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, como eu falei no instante, o véu se arrastou cima abaixo, isso aí foi tudo abolido. E antigamente a oferta era a oferta de animais, não era dinheiro. Era a colheita que tirava do campo, da safra, louvado seja Deus, que era levado para o celeiro de Israel, né? Era levado para o templo, para o celeiro. E ali, quem tinha parte dos 10% da colheita do campo eram os levitas. Eram os levitas que ficavam na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. E para a tribo de Benjamim. Para a tribo de Benjamim. Era dividido também uma parte. E as viúvas e os órfãos tinham direito também nos 10% e tinham direito também nas ofertas. As ofertas eram alimentos, não era dinheiro. Aí hoje os homens botou como dinheiro. Aí por causa disso muitas pessoas estão se afastando da igreja por causa dos pastores. Não agravando a todos, né? Que tem pastores sinceros. Então, Jesus disse no livro de Gênesis, dá de graça a receber. Quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele falou, ir pregar a palavra a toda criatura e fazer discípulo para o meu reino. Não levar nem bengala para se apoiar, louvado seja Deus, não uma fraude, nem levar nem moeda, louvado seja Deus. Se chegar numa casa, for bem recebida, louvado seja Deus, fale que a paz esteja sobre aquela casa. E se chegar numa casa e não for bem recebido, tira a saudação. E tira a saudação daquela casa, vai embora, bata a sandália, as pecadas, a sandália do pó na casa, vai embora e não volta mais lá. Deixa para que no dia de juízo, aquelas pessoas sejam julgadas. Então, a Bíblia fala, né? Não dê o que é santo os cães, não dê o que é santo os porcos. Essa palavra, o significado, louvado seja Deus, é quando você, meu irmão, minha irmã, vai pregar a palavra de Deus para alguém e aquela pessoa ali, louvado seja Deus, começa a não dar ouvido à palavra, começa a não dar ouvido, não prestar atenção no que você está dizendo da palavra, ou que seja, a pessoa não quer receber, fica ali zombando e você dando risada, você retira a saudação e não volta mais lá, porque a palavra tem que ser pregada os 4 cantos da terra até Jesus voltar. Então, tem uma profecia aí também, livro de Mateus 24, se não for a memória, que já cumpriu uma vez e está se cumprindo de novo. Tem um homem aí no mundo que chama Henrique Cristo. É um velho, um coroa, cabelo branco. Ele diz que é Cristo, tem seguidor. E agora, depois que o Papa morreu, agora veio outro, que é lá dos Estados Unidos, louvado seja Deus. Ele fala que é Cristo, ele fala que é descendente de Abraão, se não for a memória. Ele fala inglês, né? Ele fala que ele é o Cristo que os muçulmanos esperam. Fala um bocado de coisa lá, dizendo que é Cristo. Mas a palavra está se cumprindo na terra. Só quem não vê, as pessoas que estão no mundo, que não lê a Bíblia e não tem conhecimento. Porque assim, as pessoas que estão no mundo têm o Espírito do mundo. Quem está na igreja tem o Espírito de Deus. Por que tem o Espírito de Deus? Porque você foi batizado em meio com o sangue do Cordeiro. Então você lê a palavra e entende. E as pessoas do mundo, as coisas de Deus, para elas não entendem, né? Então, o que acontece? A vinda de Jesus, como eu já preguei, Jesus vai vir sobre as nuvens, com um exército de anjos para julgar os vivos e os mortos. Então a primeira vinda ele vem em terra. Então, Jesus disse, se um anjo descer do céu e vir pregar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, isso não é o evangelho. Se um anjo descer do céu e vir pregar o evangelho, verdadeiramente não é o evangelho de Cristo. Então, esse homem aí que diz que é Cristo, ele é um enganador, né? Porque Jesus, a primeira vinda vem em carne, agora vem sobre as nuvens. Então, só acredita nesse homem aí lá dos Estados Unidos, que ele diz que é Cristo. As pessoas que não lê a Bíblia, as pessoas que não é cristão ainda, que não se converteu, não tem conhecimento da palavra, aí cai. Então ele está arrastando seguidores na internet aí, né? Arrastando seguidores. Então muita gente está seguindo ele, e as pessoas acreditando. Até milagre ele já fez.
Então, a Bíblia fala que o anticristo, eu não estou dizendo que eles são anticristo, entenda, viu? O anticristo for possível de enganar até os escolhidos, já fazer até fogo cair do céu. Então as pessoas têm que ter sabedoria. E as pessoas hoje, louvado seja Deus, estão muito se afastando de Deus. O mundo chama as pessoas lá fora. As pessoas não querem compromisso com Deus, as pessoas do mundo. As pessoas querem farrear, curtir, mas as pessoas, quando é perseguido por alguém, que aquela pessoa está perseguindo, às vezes para fazer o mal, aquela pessoa chega num cristão, ou numa serva ou num servo, começa a pedir oração, as pessoas querem ouvir palavra. Depois que a tempestade passa, a provação passa, aquela pessoa esquece de Deus. Pode até lembrar de Deus, mas para ir numa igreja ouvir a palavra, aprender mais, não querem. As pessoas querem o mundo. As pessoas querem farrear, curtir, beber, se drogar, se prostituir, as pessoas querem isso. Então, certamente, da maneira que as pessoas, louvado seja Deus, rejeitam Jesus Cristo hoje, naquele grande dia no tribunal de Cristo, que elas vão estar presentes, elas também vão ser rejeitadas. Porque as pessoas que rejeitam a palavra estão rejeitando a Deus. Então Deus, ele viu o seu único filho, progênico, né? Somos um filho único, para morrer por nós na cruz e perdoar nossos pecados. Louvado seja Deus. E Cristo veio para preparar todo o caminho para nós. Mas as pessoas não querem Jesus, as pessoas querem o mundo. O mundo chama as pessoas lá fora. Pessoas que muitas vezes que conheciam a palavra, as pessoas saíram da igreja e voltou para o mundo. E a Bíblia fala que quem sai da presença de Deus volta para o mundo é caminho de morte. Louvado seja Deus. Então o homem, a mulher tem que pegar a visão de águia. Sabe que esse mundo aqui não tem nada a oferecer a ninguém. Aleluias. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não estamos fazendo a vontade do mundo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E as pessoas que estão no mundo estão fazendo a vontade do mundo. Bebendo, curtindo, farreando, se prostituindo. As pessoas não querem buscar Deus. Muitos só buscam Deus quando está desempregado, que falta um alimento no seu celeiro, que o filho, a esposa está precisando de roupa. Às vezes tem alguém da família que está doente, precisa de remédio, está desempregado, a pessoa começa a clamar a Deus, começa a buscar na igreja visitando. Deus vai ali, louvado seja Deus, pela misericórdia, abre a porta de trabalho, aquela pessoa começa a trabalhar, aí já não vai mais à igreja, e é desse jeito. Então, as pessoas estão tratando Deus como se fosse um menino, se fosse um objeto, e Deus não é objeto, Deus não é menino. Deus, ele ama todos, mesmo que você seja cristão, você vai passar por luta, por prova nessa vida, você vai passar dificuldade, isso é normal. O cristão, o servo, a serva, que não passar uma luta nessa terra, que não passar uma prova, alguma coisa está acontecendo com ele. Ou ele está em pecado e nada está acontecendo. Os olhos estão fechados espiritual. Mas quando você tem a visão de águia, é um homem espiritual, é uma mulher espiritual, e a luta vem, a prova vem a enfermidade, vem a dificuldade, e você não abandona Jesus, louvado seja, não sai do barco. Vou continuar, Pai, na tua presença, porque eu preciso, aleluia, mudar nos teus caminhos. Eu sei que a minha vida aqui é passageira. Nós estamos na terra estranha. Nós estamos na terra e nem peregrino de passagem. Então eu vou conseguir, eu tenho fé. Deus prova aqueles que Ele ama. Há pessoas que estão na igreja, vem uma prova, aí começa a murmurar, louvado seja Deus, já começa a dizer que não vai mais para a igreja, que não sei o quê. E começa a murmurar, dizer que nada está bem, isso, aquilo, outro. Mas Deus prova aqueles que Ele ama. Todos os profetas de Cristo que estão lá na Bíblia, viveu o Evangelho aqui na terra, obedeceu os mandamentos da lei de Cristo, louvado seja Deus. Eles passaram por dificuldade, eles foram perseguidos, mas eles tinham aquela fé dentro deles. E a dificuldade, mesmo que hoje não... Um exemplo, né? Uma simbologia. Nem se hoje não tivesse nada para comer, mas eles continuavam pregando o Evangelho, continuavam na fé, né? Honrando o nome de Deus, mas muitos hoje, louvado seja Deus, querem pregar na internet para ganhar like, para ganhar visualizações, para ganhar ali fama. E o Evangelho de Cristo não é para você ganhar fama, não é para você crescer na vida nem enriquecer. O Evangelho de Cristo é para você viver a palavra, os mandamentos e a lei de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e obedecer a Ele, ser fiel a Ele, ser leal. Leal significa fiel, rei. Ser leal ao seu Pai Celestial. Então nós cristãos temos que honrar o nosso Pai Celestial
honrar o nosso pai e nossa mãe, louvado seja Deus, para que nossos dias sejam prolongados na terra, louvado seja Deus. Então você vê hoje o mundo como é que está, a violência, a guerra, a prostituição, as obediências do ser humano. As pessoas já não casam mais, as pessoas, o homem começa a namorar com uma jovem, no mundo, né, começa a namorar, já não casa mais, só se gostou, já está junto, e aí não pensa em casar mais. Outros, já a família, alguém bota na cabeça, não sei o que, tu vai casar com fulano para ele querer ter parte da tua riqueza, daquele outro mal que tu tem. Jesus disse, buscar primeiramente o reino do céu, as demais coisas ele vai acrescentar. Então, não pense no tesouro que está aqui na terra, porque o tesouro que está aqui na terra é a prosperidade, a riqueza, isso, a traça, o ferrugem, pode corromper e o ladrão roubar. Mas lá no céu não, a riqueza, que é para sempre eternamente, nem um ladrão pode roubar e nem o ferrugem pode corromper. Então lá é eterno. Então busca essa salvação. Mesmo se você for uma pessoa que tem condições na vida, porque Deus abençoou, você trabalhou, você estudou, se formou, Deus deu um bom trabalho, deu sabedoria para trabalhar, e a riqueza que você tem foi Deus que deu. Então, ame a Deus de coração, de corpo e alma, e louva o nome dele, que tudo na sua vida está dando certo. Então, busca Deus. Mas o que impede, louvado seja Deus, do homem buscar a Deus, porque a pessoa que tem assim, uma condições na terra, não vou dizer rico, que rico é Deus, né, que é dono de tudo. O ser humano apenas tem condições, a vida financeira boa, né. O que impede do homem buscar a Deus, se entregar a sua alma, o seu espírito a Cristo, o espírito de verdade, de se vir. O que impede é muitas vezes porque a pessoa se sente no conforto. Tudo que ela precisa, ela tem. Uma pessoa que tem condições, né, chega numa loja, se ela quiser comprar um carro novo hoje, ela compra. Se ela quiser comprar uma moto nova hoje, ela compra. De imóvel, o que ela quiser, ela compra. Por quê? Ela estudou, teve um bom trabalho, ganha bem, né, e tem a sua sabedoria como trabalhar, né, usando ali a sabedoria, e vai crescendo. Então as pessoas têm todo o conforto e às vezes esquecem de Deus. As pessoas então lembram de Deus, tem fé e tudo, mas muitas vezes não querem buscar, porque o que impede das pessoas buscar a Deus também, sabe o que é? É o pecado. O maior inimigo do homem é o pecado. O pecado, ele faz como afastar o homem de Deus. E o homem tendo uma vida financeira boa aqui na terra, condições, ele já tem mais uma aproximação mais daquelas pessoas que têm condições. Então, no final de semana, a pessoa tem fazenda, um exemplo, né? Vai para uma fazenda de um amigo, ele também tem fazenda, aí convida, vamos lá na minha fazenda hoje, vou fazer um churrasco lá, tem uma cervejinha. Se você não bebe com álcool, tem sem álcool, e vai com a família reunida lá, passa o final de semana, bom dia, passa o final de semana ali, e tudo que ele precisa ele tem. Se ele chegar a adoecer, tem um médico bom, particular, clínica, né, especial, boa, com médicos que é a medicina avançada. Então hoje, não agravando a todos, tem pessoas ricas que buscam Deus, espírito de verdade, mas tem pessoas que já não buscam. Então a pessoa humilde, não vou dizer pobre, porque pobre é o inimigo da nossa alma, que não tem nada. A pessoa que é fraco, né, tem uma condiçãozinha pouca, que muitas vezes vive de um salário, e outros que não vivem de um salário, já busca Deus e confiar no coração. Então você pode observar uma pessoa que tem tudo na vida dela, né, a riqueza que Deus abençoou deu a ela, né. Ela vai na igreja fazer uma visita, por exemplo, né. Ela dobra o joelho, questão de poucos minutos, louvado seja Deus, já se levantou. A oração é curta. Por que a oração é curta, irmão? Porque ela tem de tudo, não falta nada no seu lar. Então, as orações são curtas. Então, as pessoas que vivem da graça de Deus, do amor de Deus, vivem na fé, vivem pela fé, e sabe que essa vida que é passageira, a qualquer momento, eu ou você pode partir. A gente busca a salvação. E as pessoas que não falta nada, certamente elas não têm preocupação alguma. Elas só preocupam dos negócios que tem para resolver,
pensa do futuro, do seu futuro dos seus filhos, tem que pensar a verdade. Mas primeiramente buscar Deus. Porque nós só estamos aqui nessa terra, meus irmãos, porque Deus nos escolheu. Nos escolheu e nos deu sabedoria para nós viver. Cada um tem uma maneira de viver, né? Então, esse viver, Deus deu cada um a maneira como deve trabalhar. Outros trabalham numa loja, outros trabalham no supermercado, outros trabalham na pizzaria, outros trabalham no restaurante, outros trabalham entregando pão. E vai, né? Outros trabalham na lavoura, no campo, migração. Deus não deixa ninguém desamparado. E muito ser humano que, às vezes, quando ele sai de um trabalho, né? Não tem determinado por Deus ali dispensado, fica aquela preocupação toda, que tem conta para pagar a luz. Você tem que confiar em Deus, porque Deus é seu soberano, Deus é seu rei. Deus nunca vai, aleluia, deixar um justo mendigar um pão. Louvado seja Deus. Porque Deus, o dia da manhã só pertence a Ele. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que você não deve se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, porque a erva do campo, que é as flores, elas nascem hoje no campo e mais tarde ela é consumida pelo sol. Então Deus é quem veste a erva do campo. Os pássaros, eles não implantam nem semeiam, mas Deus manda a chuva do alto, louvado seja Deus, que nem agora está chuviscando aqui, e a lavoura, a natureza do campo, né, começa a botar os frutos, e os pássaros, louvado seja Deus, se alimentam do fruto. Quando um pássaro está no ninho, louvado seja Deus, com fome, ali quando tem um fiote no ninho ali, que ele começa a chamar o pai e a mãe que está com fome, começa a piar, louvado seja Deus, no desespero, é um verão, um tempo seco, sem chuva, sem alimento, e os pássaros clamam a Deus, aleluia, e ali Deus ouve o canto dos animais, dos pássaros, dos animais da terra, e Deus manda a chuva do céu, e ali começa a brotar o fruto e eles se alimentar, eles começam a glorificar a Deus, agradecendo. Mas o ser humano da terra é mal agradecido, quanto mais tem quer ter, mas pense em Deus, sirva a Deus de corpo, alma e coração, porque todos nós vamos partir um dia, aleluia. Ame seu próximo, quem ama seu próximo, quem ama a si mesmo. Se você tem uma maldade na sua mente e no seu coração contra o seu irmão, contra a sua irmã, ore a Deus para se libertar desse mal, que porém isso não é de Deus. Deus, ele ama todos, mas o ser humano que muitas vezes dá brecha, deixa o inimigo entrar na mente, deixa entrar no coração, e botar coisas no coração para ficar contra as outras pessoas. O inimigo, ele só causa rebelião, ele bota um contra os outros, mas o homem sábio, cheio de sabedoria, louvado seja Deus, ele vai entender que aquela pessoa realmente não é aquilo que a pessoa fala, e ela não, realmente eu conheço essa pessoa, não é isso que você fala. Então aquela pessoa ali, a força do inimigo, né, ali, que seja uma fofoca, uma calúnia ali, é quebrada naquele momento. Porque hoje em dia, as pessoas têm que ter sabedoria. Assim que nem Deus, ele deixou o inimigo nas nossas almas, ele fez a rebelião lá no céu, Deus deixou levar tempo, Deus já sabia de tudo. Quando ele se rebelou contra Deus, Deus, ele só expulsou ele lá do céu e jogou só aqui na terra, com o texto dos anjos estavam com ele, porque Deus via que os outros anjos todos já sabiam o que ele havia causado, botar os outros anjos contra Deus. Então, se Deus punisse o inimigo nossos almas antes dos outros anjos, se antes dos anjos saber, aí os outros anjos iam ficar contra Deus, porque não ia saber o que estava acontecendo. Então, Deus deixou levar tempo, quando todos os anjos já sabiam do que estava acontecendo, que aí Deus resolveu expulsar ele do céu com o texto dos anjos. Mas a verdade sempre vem ao tona, né? Nada é escondido aos olhos de Deus. Você vê que esse anjo se rebelou contra Deus e o tempo determinado ele foi lançado na terra com o texto dos anjos. Então, sempre fala a verdade. Seja a situação que você esteja, fala a verdade. Nunca ande com a mentira. Porque a mentira, tem um ditado aqui no mundo, né? A mentira tem perna curta. E a verdade não, a verdade é verdadeira. A mentira é perna curta. O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher, honrar o nome de Deus. Quando a gente fala a mentira, Deus não está com nós. Mas se nós falar a verdade,
Deus vai estar com você. Não importa onde você esteja. Pode estar diante do tribunal, pode ter juiz, promotor, advogado, ou o que for aqui da terra. E as autoridades da terra são reconhecidas por Deus. Se você tiver com a verdade, Deus sempre vai estar com você. Mas se você tiver com a mentira, Deus não está com você. Então, a mentira, o homem é envergonhado, a mulher é envergonhada, mas a verdade, o nome de Deus é glorificado. Porque o Pai, Ele é Espírito em verdade. Então, sempre honre o nome do seu Pai, que está no céu, e do seu Pai da terra e de sua mãe da terra terrena. Porque o Pai Nosso fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido, mas não deixai cair em tentação, mas livrai de todos os mal. Amém. Então, se você não perdoa o seu irmão em Cristo, ou sua irmã em Cristo, aqui na terra, lá no céu também você não vai ser perdoado. Porque o Pai Nosso já fala, pega a visão de águia aí, viu? No Pai Nosso, pode orar na sua casa aí, reflita, no Pai Nosso, e mais os católicos oram, né? Mas aqui o Pai Nosso é a oração de Deus, entenda. Então, tem uns católicos, é intrigado das pessoas. Às vezes um fala com um amigo, outro não fala com uma mulher, não fala com uma amiga. E todo dia o pessoal está na igreja. Ora o Pai Nosso em casa, reza o Pai Nosso em casa, mas não entende. O Pai Nosso já está falando liberar o perdão, né? Se alguém lhe ofendeu, é para você perdoar. O Pai Nosso está dizendo tudo. Então, se nós não perdoar nosso irmão aqui na terra, quando nós morrer lá no céu, também Deus não vai nos perdoar não. Porque Deus, Ele enviou Jesus Cristo e perdoa o nosso pecado. Então, se você não perdoar seu irmão aqui em vida, lá no céu, você não vai ser perdoado por Deus. Então, pega a visão de águia. Nunca carregue vingança no seu coração, nem rancor, nem contra o seu irmão, nem contra a irmã. Nem contra o seu irmão, porque se você tiver ódio, vingança contra o seu irmão, ira e ódio, e você morrer naquele grande dia, você não vai ser perdoado. Então tanto o seu corpo como a sua alma vai ser destruído. Mas se você aqui em vida, aleluia, seja católico e você é intrigado de alguém, não fala com alguém, seja com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu irmão, ou com um amigo, e você tem aquela raiva, aquele ódio daquela pessoa, e se você morrer, você lá no céu não é perdoado, você perde essa salvação. Mas se você perdoar a ofensa daqueles que lhe ofendeu, Deus vai lhe perdoar. E se você for pedir perdão, louvado seja Deus, e aquela pessoa não lhe perdoar, no dia do juízo fica despreocupado. E você não vai ser condenado não, porque você pediu perdão e aquela pessoa não liberou. Então o julgamento vai cair sobre aquela pessoa que não lhe perdoou. Louvado seja Deus. Mas você já fez a sua parte, você está livre desse pecado, né? Então, certamente, louvado seja Deus, se a pessoa, enquanto em vida, ela tem a chance de perdoar. Mas se morreu, está lá no livro da Bíblia, segue juízo a ser julgado. Então a visão, Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo para perdoar nosso pecado. Então se eu não perdoar meu irmão, está no céu, não serei perdoado por Deus. E se eu rejeitar a Deus, que é a palavra, eu estou rejeitando o Criador. Então o mundo hoje rejeita Deus. Cristo vai vir, louvado seja Deus, para buscar a sua igreja remida com o sangue do Cordeiro. Então Cristo não tem compromisso com o mundo não. Não. Deus tem compromisso com a igreja. Agora pega a visão de águia. Cristo, Ele dá a oportunidade. Louvado seja Deus. Bom dia a todos aqui na terra para viver. Deus dá a oportunidade a todos viver. E todos nós temos tempo de nascer, tempo de morrer. Então, Deus dá a chance para todos viver e ter a chance de conhecer a palavra, se converter, se arrepender dos seus pecados. Porque eu sou pecador, você também é. Mesmo que você não vá na igreja, não fuma, não bebe, não em festa, você acha que você é crente, não é. Crente é aquele que faz aliança com Cristo. Quando você faz aliança com Cristo, seu nome é escrito no livro da vida. Aí você vai e desce o batismo, né? Então você fez aliança com Deus, não foi com o homem da terra. Então seu nome lá não vai ser tirado do livro da vida. Você não pode ser tirado do livro da vida se você, conhecendo a palavra, louvado seja Deus, e você sai
sai, quebra aliança, que é voltando pro mundo, né? E volta, quebra aliança da presença de Deus, volta pro mundo, né? Aí você volta a beber, se prostituir, aí você quebrou a aliança. Se você morrer, você perdeu a salvação, porque você quebrou a aliança, né? Mas se você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos que você praticou, mesmo conhecendo a palavra de Deus e voltou para o mundo novamente e você voltar para Cristo, aí você é perdoado, você se arrependendo, né? Agora se você voltar para Cristo e continuar fazendo as práticas do mundo, bebendo, fumando, se prostituindo na igreja, vivendo de aparência, certamente o que está oculto naquele grande dia será revelado. O que está oculto, escondido, será revelado. Então de Deus ninguém se esconde nada. Aleluia. Porque hoje está uma febre. Não agravando a todos. Homem traindo mulher, mulher traindo homem. Então, aleluia, louvado seja Deus. No dia o juízo vai chegar para essas pessoas que vivem de aparência na presença de Deus, que vivem, louvado seja Deus, como o joio. O joio é esses aí. Então o trigo é aquele que se obedece. Obedece os mandamentos, não se prostituindo conforme os mandamentos da lei de Cristo e guarda a palavra no coração. Mas aqueles que andam na prostituição, cara, eu falo para você, irmão, Deus concebeu o casamento, o matrimônio entre homem e mulher, como a mulher se torna sua carne, seu corpo, seu espírito. Então, Deus abençoou o casamento para que o homem não viesse se prostituir. E hoje, muitos andam se prostituindo. O cara tem sua mulher em casa e às vezes vai procurar sua mulher na rua. Então ele está em pecado, está se prostituindo. Isso é contra os mandamentos da lei de Deus. Então, tudo que está coberto, um dia será descoberto. Está no julgamento, né? Porque Deus, Ele não envergonha ninguém. Deus deu livre-arbítrio para mim e para você. O que você quiser viver aqui na terra, da maneira que você quiser ser vive. Você pode ter 5, 6 mulheres, mas para entrar no céu você não entra. Aqui na terra, louvado seja Deus, tudo pode. Mas lá no céu, aleluia, é diferente o julgamento. Então pega a visão de águia. O casamento tem um patrimônio que foi afundado por Deus. Aleluia. Eu tenho muita sabedoria, não é Deus que me dá. Deus me deu muita sabedoria. Tem muitas coisas que se eu for pregar aqui, gera muita polêmica, muita coisa. Então, tem coisas que eu não prego. Mas se eu for pregar, aleluia, para quem quiser me ouvir, assim de corpo e alma, falo toda a verdade. Pela misericórdia, Deus me deu o dom do conhecimento, né? A honra e a glória para Ele. Um pouquinho, né? Um pouquinho, não sou lá, tenho lá esse conhecimento não. Quem tem é Jeová, é Deus. Aleluia. Que o nome do Criador seja louvado eternamente. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Que a paz de Cristo reine nos seus corações. Amém? Fica na paz. Bom final de semana para sua família. Agradeço aí a todos que me seguem aí, família. Força total. Deus no comando. Né? Tamo junto com Cristo. Cristo é nossa fortaleza. É nossa rocha. Não deixe o seu amor esfriar não, viu? Deixa o amor esfriar não. Deixa a chama de fogo cada dia mais aumentar no seu coração de ter o amor por Deus e pelo seu próximo, né? Deixa a chama se apagar não. O suporte travou aqui, mas eu tô conseguindo já. Hoje foi um vídeo longo. Hoje foi uma palavra inspirada, né? Desse tamanho, domingo, como sempre.